gente, boa noite. Eu acho que nem precisa de microfone, né? Mas me obrigam a usar. Tem gente que não ouve direito e não fala. Bom, gente, sempre na segunda-feira a gente tem uma alegria enorme de receber vocês, né? Hoje a gente tem uma convidada super especial, né, que mora no nosso coração, né, que é a Janice, e ao Juliano, para fazer a leitura. Boa noite a todos. Cristo e nós. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Atos, capítulo 9, versículo 10. Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para entender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar os serviços da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela, junto das almas, para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações da boa vontade. Ainda mesmo quando surge, pessoalmente, buscando alguém para sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso diretamente, procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo-o em pessoa? É que, se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Ide e pregai, eis que vos mando, resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativos do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. Que assim seja. Abençoe, Divina Senhora, abençoe com as contas do seu rosário a nossa saúde, nossas cabeças, nossos planos, nossos sonhos. Ilumine com fé os caminhos e as esperanças e os nossos lares. Abençoe sob o seu sagrado manto e rogai por nós. Grande força do universo, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui novamente reunidos e pedimos licença a Francisco de Assis, o patrono da nossa casa, a todos os mestres, aos protetores dessa casa e de cada um de nós, que permitam que possamos dar início à palestra de hoje. A palestrante de hoje vocês já conhecem, né? A doutora Janice sempre está aqui conosco, já é contratada, nossa, muito bem. Salário bom. Carteira assinada. E salário. Bônus hora garantido. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos reunidos nessa noite gostosa, onde o frio deu uma trégua, onde estamos sem casaco, para conversarmos a respeito do Evangelho de Jesus, trazido pelo nosso querido Espiritismo, essa doutrina que veio para que nós não tivéssemos mais a desculpa de não ter entendido o Evangelho do Mestre, né?
porque certamente já nos deparamos com esse Evangelho várias vezes, mas ainda nos espantamos com algumas passagens. A lição que o irmão leu, que vem do Fonte Viva, psicografia do nosso querido Chico, ditada por Emmanuel, que sempre nos traz algo extraído do Evangelho. É um autor pelo qual eu sou muito apaixonada, porque nós precisamos muito de Evangelho. Ainda não o compreendemos como deveríamos. E Emmanuel nos ajuda nesse mistério, né, nesse objetivo de compreendermos melhor o Evangelho. E eu gosto muito dessa passagem que ele extrai sobre Ananias, porque Paulo, que na época era Saulo de Tarso, doutor da lei, estava indo a Damasco para matar Ananias, discípulo de Jesus, né, pregador da sua doutrina, porque era muito carismático e estava arrebatando muitos adeptos ao cristianismo. E Jesus vai buscar Ananias para ajudar o seu perseguidor, aquele que tinha a intenção de matá-lo. E nem por um minuto Ananias titubeia. A resposta dele, quando convidado por Jesus para ajudar o então Saulo: eis-me aqui, Senhor. É uma grande lição a todos nós que nos dizemos cristãos, que trabalhamos dentro do movimento espírita, nas casas espíritas. Esse é um grande convite a nós, porque muitas vezes, eu que falo em várias casas, eu vejo pessoas que estão trabalhando numa casa, daqui a pouco estão trabalhando em outra, e aí às vezes me encontram, aí eu falo, às vezes pergunto, ou às vezes a pessoa vem me dizer, não, é porque lá, e tem sempre alguma coisa que não agrada, mas a vida é assim. Mas nós temos que entender que nós, quando abraçamos essa doutrina e estamos nas casas para trabalhar, nós trabalhamos para Jesus, não é para a Clélia, não é o dirigente dessa ou daquela instituição. Imagina Ananias dizendo, não, Saulo eu não vou ajudar, não, ele estava vindo aqui me matar. Não interessa, trabalhar, arregaçar as mangas e fazer o que precisa ser feito, ignorando algo que é o motivo dos nossos maiores problemas, das nossas infelicidades na vida. E isso não é dito por Janice, nem mesmo pela psicologia, que também reafirma isso, mas é nos trazida essa informação pelo mundo espiritual, pelos nossos queridos mentores, que se há um só alvo que nós devemos ter nessa vida, é observarmos esse maior entrave que nós temos à nossa evolução. É o interesse pessoal, que foi o que Ananias nos deu de belíssima lição nessa página. Ele não perguntou, mas é aquele que vinha me matar? Mas e se ele tentar me matar? E se ele realmente não se converteu? Nada. Eis-me aqui, Senhor. E foi ajudar Saulo. Claro que Jesus sabia da conversão de Paulo ali às portas de Damasco, porque ali se deu uma verdadeira conversão, coisa que a maioria de nós ainda não deu em si mesmo. Nós ainda não nos convertemos ao cristianismo, a Jesus. Ainda somos vacilantes, ainda temos medo da morte, por exemplo. Ainda ficamos preocupados com a vida, se vamos comer, se vamos ter casa. Quando o Mestre nos afirmou que o Pai provê as ervas do campo, que nem Salomão, na sua realeza, se vestiu como elas, que provê o alimento das aves do céu, e o que não fará por nós, que somos muito mais importantes na obra da criação. Mas nós ainda não temos essa fé, porque ainda verdadeiramente não nos convertemos ao Evangelho, que não é de Jesus. São leis universais que regem a todos nós. Então, achei linda essa abertura que o irmão leu, porque podemos fazer essa divagação em cima de um convite
que o Mestre faz, não a Ananias, a todos nós. Que nós possamos arregaçar as nossas mangas, nós que já dizemos que conhecemos o Mestre, e que saiamos a socorrer os irmãos em apuros, os cegos da alma, que ainda não enxergaram da forma que nós já enxergamos, ainda que de uma forma bem diminuta. Mas nós já estamos aqui, né? Não estamos tomando sorvete na praça, nem vendo novela. Então nós já começamos a despertar. E o Mestre, como dito por Emmanuel no decorrer da lição, ele não prescinde de nenhum de nós, dos menorzinhos. E é por isso que eu trabalho para ele. Porque dentro da minha imperfeição, ele me aceita. E aí eu posso devolver um pouquinho para essa doutrina do muito que ela me traz. E dividir com os irmãos o tema, que é melhor eu ir para ele, né? Senão a hora passa, a pessoa fica aqui. Consciência e transformação. O que é consciência? Vamos ao dicionário. No Priberan, vai nos dizer, no dicionário Priberan, ele vai dizer que consciência é um substantivo feminino e é a faculdade da razão de julgar os próprios atos ou o que é certo ou errado do ponto de vista moral. É um estado do sistema nervoso central que nos permite pensar, observar e interagir com o mundo exterior. Consciência. Mas o Espiritismo, através da mentora de Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, a qual eu tenho verdadeira paixão e gratidão, ela no livro O Homem Integral, psicografado por Divaldo, ela vai nos dizer: a consciência, na sua realidade, é fator extrafísico, não produzido pelo cérebro, pois que possui os elementos que se consubstanciam na forma que lhe torna necessária a sua exteriorização. E continua. Essa energia pensante, então consciência é uma energia pensante, pré-existente e sobrevivente ao corpo, então ela já era, é e será essa energia pensante, que lhe constitui processo de aquisição de conhecimentos e sentimentos, até lograr a sabedoria. Então, ela vai nos dizer que a consciência, esse despertar da consciência, essa evolução da consciência, é um processo. Então, não adianta nós querermos avançar numa só encarnação, no topo, que não vai ser possível. Isso serve, essa informação, para quê? Para que a gente se aceite imperfeito. Quem não me conhece, eu sou psicóloga, e um dos processos mais dolorosos que os pacientes trazem para o consultório é o processo de culpa. É um estado onde a pessoa ela busca o sofrimento inconscientemente para aplacar essa consciência de culpa, que na verdade está no inconsciente. Então, nós entendermos como se dá o nosso processo evolutivo é muito importante para que nós nos aceitemos. Poxa, mas isso aqui, eu estou errando aqui de novo. Mas eu fiz isso de novo e ficar se martirizando? Não. Vamos aceitar a nossa imperfeição? Vamos aceitar que nós fomos criados pelo Pai dessa forma. Então, Ele conta com os nossos erros. Então vamos trabalhar a humildade de saber quem somos, saber que nós já erramos muito mais e que ainda vamos errar. Por quê? Porque esse processo de nós adquirirmos essa consciência, ela é um processo. E processo é para e passo. A gente vai um pouquinho para frente, aí daqui a pouco vai um pouquinho para trás, é igual a dança do índio. A evolução é um pouquinho para frente, um poucão para trás, aí um poucão para frente, um pouquinho para trás. Mas o importante é esse movimento, porque ele vai fazendo com que descristalize das nossas mentes
esse hábito arraigado que nós adquirimos em várias encarnações e que é muito mais fácil repetir. Lembram-se uma frase de, aí sim, Saulo convertido em Paulo, já lá bem adiantado da sua vida, quando ele diz: o bem que quero fazer, esse não faço, mas o mal que já não quero, esse eu ainda faço. Nos mostrando que esse processo, ele é contínuo e é difícil, é trabalhoso. Por quê? Porque enquanto esse novo ser que nós queremos ser, ele não se instalar em nós, não acabar nesse processo, ou seja, enquanto, por exemplo, fazer o bem a todos indistintamente não for algo espontâneo em nós, nós precisamos vigiar e orar para sermos bons. Ah, mas então é hipocrisia? Pode chamar disso. Eu digo como evolução. Porque antes nós nem fingíamos que éramos bons, né? A gente fazia o que queria mesmo, dentro da maldade, matava, estuprava, traía, apunhalava, envenenava. Éramos nós. Hoje a gente já tem vontade ainda tem vontade de fazer muitas dessas coisas, mas ainda já não faz. Já manda uma gratiluz. Então estamos avançando. Qualquer dia nem pensarmos mais. Vamos de fato emanar amor. Será natural, mas é processo. Joana então continua. Como consequência, faz-se herdeira de si mesma a consciência, utilizando-se dos recursos que amealha e deve investir para mais avançados logros, etapa a etapa. Então, consciência é um processo onde o que vai nos ajudar a adquirir essa consciência? Por exemplo, a doutrina espírita, ela nos ajuda. Por quê? Porque ela nos mostra esmiuçadamente como essas leis nos atravessam, como elas causam no mundo físico as suas consequências. Então, estudar a doutrina espírita, por exemplo, estudar os 5 princípios básicos da nossa doutrina espírita, facilita muito a vida. Porque à medida que nós vamos estudando, mas é estudando mesmo, porque doutrina espírita é evangelho, né? E evangelho é um corpo de leis que nos regem, quer nós acreditemos ou não. E aí eu me lembro sempre do convite da Alcione, esse espírito que não precisaria ter encarnado quando encarnou, porque já tinha muitos méritos, mas por amor a um companheiro chamado Carlos, ela reencarna. E a história de Alcione é trazida por Emmanuel no livro Renúncia, psicografia de Chico. Uma história belíssima, com muitos ensinamentos. Então Alcione, esse ser já com algum avanço moral, ela vai nos dizer que o Evangelho de Jesus, ou seja, esse corpo de leis que nos regem e que Jesus exemplificou com a sua passagem pela Terra, com a sua encarnação, ele precisa ser conhecido. É o mais fácil. Muitos de nós sabem até de cor passagens do Evangelho, mas não fica por aí. O Evangelho de Jesus precisa ser conhecido, precisa ser meditado. É o que estamos fazendo aqui. É o que fazemos quando estudamos, quando fazemos o Evangelho no lar, que comentamos a respeito daquela passagem evangélica, colocando no nosso dia a dia. É o que fazemos nos grupos de estudos dentro das casas espíritas. Por isso a importância de estudar. Porque a gente pode conhecer, mas se nós não estudarmos, não vamos ter a compreensão do que está íncito naquela mensagem. Não adianta só nós conhecermos. Precisamos meditar no seu conteúdo, aprofundar. E ela não para aí, porque são 4 passos que ela nos traz. Conhecer, meditar, sentir. Como é que nós vamos sentir o Evangelho de Jesus? Conhecendo,
meditando sobre ele, e aí aquilo começa a reverberar dentro de nós, começa a fazer sentido. Quando estamos em alguma passagem na vida, nos lembramos do mestre, daquela fala. Alguém está aqui me ofendendo, eu vou gritar de volta, aí eu lembro de Jesus. Quando alguém lhe bater numa face, ofereça outra. E aí eu uso o silêncio, por exemplo, ou me retiro. Estou dando a outra face, a face da paz, da benevolência, do silêncio respeitoso. E nós começamos então com essa atitude a criar intimidade com Jesus. Diante de qualquer vicissitude na vida, o mestre está junto, eu tenho intimidade com o seu evangelho, com as suas palavras. Então é mais fácil me socorrer. Mas Alcione fecha com chave de ouro. O evangelho de Jesus precisa ser conhecido, meditado, estudado e vivenciado. Aí é um processo mais longo, mas temos que começar a fazê-lo. Para que um dia sejamos capazes, assim como Saulo, que se torna Paulo, de dizer, e aliás, eu gosto demais desse personagem, porque eu consigo ficar próxima a ele. Um assassino, alguém que matou, e consegue fazer tudo o que ele fez, nessa vida pelo menos, matar corpos eu não matei. Posso ter matado sonhos, esperanças, que às vezes é pior do que matar um corpo. Na nossa ignorância, quantas vezes a gente faz isso? Magoa o outro, decepciona. São mortes também. Mas nunca matei nenhum corpo. Então, me sinto assim, mais próxima de Paulo. E ele, antes de desencarnar, foi capaz de dizer, já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Imagina a gente conseguir sair dessa encarnação tendo essa atitude na vida. É pretensão, gente. Não fiquem achando que eu acho que eu vou sair assim, não. Eu sou pretensiosa, é só para eu ter isso como alvo, para eu não me perder no caminho. Eu sei que eu tenho muitas encarnações pela frente, graças a Deus. Mas então, continuando aqui, e transformação? É o tema do estudo, consciência e transformação. Vamos nos socorrer, então, também do dicionário, que vai dizer que é um substantivo feminino, e é o ato ou efeito de transformar. É metamorfose, é alteração, é mudar a forma de algo, metamorfosear, converter, trocar, alterar, variar, tornar diferente do que era. E aí nós vamos voltar para a doutrina, onde a maioria dos palestrantes, oradores ou conversadores que aqui vêm, falam de transformação moral. Por quê? Porque está lá. Quando Kardec fala, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Ah, mas eu não sou espírita. Vamos parar com isso. Isso é comodismo. Não, isso é para Jesus, é comodismo. Tudo que um ser humano é capaz de fazer, nós também somos. Porque o Pai é justo e Ele jamais daria competência a um ser humano que não desse a todos. Se Paulo conseguiu, nós também conseguimos. E tem que ser essa a nossa busca. E quando nós nos colocamos com essa falsa modéstia, não, isso não é para mim. Eu vejo lá na Casa Espírita de Lumiar, eu convido para fazer uma prece, ai não, ainda não. Prece não. Eu convido para dirigir uma reunião, ah não, ainda não. Quando? Quando? Se nós não começarmos a fazer... Conversava com uma amiga de uma outra casa espírita, não tem ninguém para assumir, vai ter eleição para diretoria, não tem ninguém para assumir.
Aí eu conversava com ela, por quê? Eu dizia, eu não. Mas porque dá muito trabalho. Não. Mas alguém tem que fazer. E se nós estamos sendo chamados para o trabalho, é hora de darmos nossa cota. Ninguém quer, igual o síndico de prédio, mas alguém tem que fazer. Então é bom que a gente tenha responsabilidades pelo coletivo. Mas eu não tenho tempo. Ok, então chama mais alguém e divide, faz um colegiado. Aí a desculpa é outra, né? Porque quando nós não queremos fazer algo, a gente dá desculpa. Quando nós queremos fazer algo, nós arranjamos uma forma. Não é assim? Isso é questão de tempo, é questão de tudo na nossa vida. É prioridade. A prioridade é aquilo que nos faz nos mover. Então, está na hora de nós termos responsabilidade com a nossa transformação moral. Que ninguém vai fazer por nós. Não adianta vir aqui toda semana tomar passe, água fluidificada, porque não muda o caráter. Já tentei. 40 anos. Já desisti também, né? Porque graças a Deus sou detentora de alguma capacidade intelectual. Já percebi que não deu certo, então já fui por outros caminhos. Porque 40 anos já tentei de tudo. Evoluir através da oratória do outro, do comportamento do outro, de dar a cesta básica, de fazer caridade. Nada disso funciona, tá? Se tem alguém começando aí, tá achando que isso funciona, não funciona. Então eu vou parar de fazer. Piorou. Porque isso são ferramentas para nós acordarmos a consciência. São processos. Mas se tudo que você faz não serve para você refletir e melhorar o caráter, ficar menos vaidoso, menos orgulhoso, menos intolerante, menos indulgente, quer dizer, ser mais indulgente, mais tolerante. Se tudo que você faz não serve para você se melhorar enquanto ser humano, perdeu no tempo. A água fluidificada é maravilhosa. Mas acaba de beber água aqui, o corpo, né, toma um passo, uma água fluidificada, recebe esses fluidos maravilhosos aqui, chega ali, começa a olhar o WhatsApp, começa a xingar mentalmente fulano, beltrano, a sogra, o cunhado, desequilibrou de novo. Perdeu o cadinho que ganhou aqui. Então essa é a verdadeira mudança. É de dentro para fora. Então vamos lá, né? Aqui eu já falei, que ela de Kardec. Reforma íntima, que é a transformação moral. A reforma íntima é um trabalho processual. Processual significa aquilo que obedece a uma sequência. Em conceito bem claro, é a habilidade de lidar com as características da personalidade, melhorando os traços que compõem suas formas de meditação, de manifestação. Ou seja, transformação do caráter. Mas isso não é novidade. Não foi a doutrina espírita que trouxe isso. Isso, desde a antiguidade, os sábios da antiguidade, desde Platão, ele dizia que o homem caminhava em busca de algo que eles achavam que era felicidade. Que o homem tinha por vetor na sua vida a busca da felicidade. E Platão dizia que não. Que o objetivo do homem na vida teria que ser se transformar no melhor ser humano que ele conseguisse. Ou seja, ir em busca da sabedoria. E quando ele estivesse nessa busca, sendo o melhor que ele pudesse ser, isso lhe traz o quê? A paz de espírito. E isso é um estado de felicidade. É um dever cumprido. E um dos meus mestres, o que eu sigo na psicologia, com Mzinho minusculinho, Carl Gustav Jung, ele vai trazer, na base da sua psicologia analítica, a individuação,
que é o que a gente busca, um trabalho de base com o paciente no consultório, que ele busque a sua individuação, que não tem nada a ver com individualização. A individuação é o quê? Levar aquele paciente a ser o melhor que ele consegue ser. E isso lhe traz essa paz de espírito, esse estado de felicidade. Porque quando nós estamos fazendo tudo o que é possível para sermos a melhor pessoa que podemos, isso dá essa plenitude. E é esse o estado de felicidade possível num mundo de provas e expiações. Não seremos felizes completamente enquanto ainda não adquirirmos o quê? O passaporte para habitarmos os mundos felizes. Porque aqui tem muito mais dor do que alegria. Mas essa felicidade que é possível, a felicidade do dever cumprido, isso nós podemos quando buscamos essa sabedoria na vida. É a busca pela verdade. Que verdade é a minha? Que é diferente para cada um. A minha verdade, o que eu estou fazendo no mundo. A gente já sabe, porque a doutrina espírita nos diz qual é o motivo de nós encarnarmos. É a evolução, questão 132 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta aos imortais. Qual é o motivo de nós encarnarmos? E muitos acham que é para ter sucesso material, para criar filho, para fazer faculdade, para viajar, para construir patrimônio, para ter carro zero, para fazer inveja no vizinho. Nada disso, meus irmãos. Tudo que nós recebemos na vida dos pais, da família, dos ambientes que percorremos, das escolas, dos amigos, dos companheiros, tudo que nós recebemos é para nos facilitar a evolução. E Emmanuel vai nos dizer que tudo aquilo que nós temos, nós devemos para quem não tem. Tudo. As oportunidades, os privilégios, os esclarecimentos. Então nós que sabemos da imortalidade da alma, que devemos viver como sabedores da imortalidade da alma, encontramos a criatura que não tem esse saber, a gente deve tentar esclarecer quando é necessário e possível, né? Não é doutrinar ninguém. Mas esse olhar nos faz olhar para os seres humanos de uma forma diferente. Nós que sabemos que fomos todos criados simples e ignorantes, e por isso é que erramos, temos que olhar para aqueles irmãos dentro da nossa caminhada evolutiva, que estão aos nossos lados, e olhar para eles como seres que erram, assim como nós. Trabalhando com isso que é a indulgência, o não julgamento. Tem alguém errando ali comigo, eu olho e falo assim, a culpa é dele. Do cara que nos fez simples e ignorantes. Porque se fizesse todo mundo perfeito, ninguém errava. Mas ele achou mais bonitinho fazer assim, para a gente poder ir errando, acertando, errando, acertando, acerta, erra. E com isso nós vamos adquirindo uma cocriação com o Pai, que nos faz valorizar a vida. E não é lindo e gostoso quando a gente consegue deter uma fofoquinha que a gente ia fazer, quando a gente ia devolver, ia fazer aquela resposta no WhatsApp, a gente faz um textão e quando vai enviar, apaga. Não é bom? Ai, que bom que eu não mandei. Por isso é sempre bom, quando nós estamos em qualquer estado de humor alterado, a gente não responder. Seja e-mail, seja WhatsApp, seja telefonema. Dorme uma noite, espera o outro dia, para não ter que se arrepender. Porque a gente pode até apagar rápido o WhatsApp, mas vai que o outro leu, né? Caraca, o que nós podemos então transformar, né? Reformar na reforma íntima? Caráter, temperamento, valores, vícios, hábitos e desejos.
São alguns desses caracteres que podem ser renovados ou aprimorados. E será que alguém precisa nos dizer o que a gente precisa melhorar? Será que precisa? A gente pode ser hipócrita com o outro, com a gente não, né? A gente sabe o que precisa melhorar. Se não sabe, pergunta para o marido, para a mulher, para o namorado, para a namorada. Pergunta. Eles sabem dizer. Mas não precisa não, a gente sabe. Então é isso que a gente tem que fazer. Esse autoconhecimento. Olhar para o que de pior a gente tem. Ai, mas está muito difícil. Esse caráter aqui, esse caractere, meu temperamento aqui está muito difícil. Então bota assim um pouquinho de lado se ficar muito difícil, pega um outro, mas não pega o mais fácil também, né? Pega um intermediário. Mas se não conseguir, pega o mais fácil, porque é do pouco que a gente consegue muito. E trabalha. Trabalha. Para a gente poder melhorar, para começar a avançar. Porque não dá para ter a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. E a gente escuta isso. Ah, eu sou assim mesmo, não levo desaforo para casa. Meu pai também era assim. E eu sou igualzinha. Como se fosse algo para se orgulhar. Quer dizer, o pai deu um péssimo exemplo, a mãe ou o avô, quem seja, e a pessoa está passando isso para frente. Por quê? Porque não discerne. Não usa o cognitivo para refletir. Será que eu preciso repetir o que os meus antepassados fizeram? Só se for bom para mim. Só se for bom para mim. Eu olho para uma atitude do meu pai, da minha mãe, eu tenho que passar pelo crivo da razão. Não para julgá-los. Porque nós não temos esse direito de julgar a ninguém, principalmente pai e mãe. Ah, mas eles erraram? Sim. São imperfeitos, erraram. Claro que erraram. Mas nós, como filhos, não temos direito de julgar pai e mãe. Eles fizeram o que deu para fazer. Mas eu tenho obrigação de pegar aquilo que eu recebi deles, passar pelo crivo da minha razão, refletir para aquilo que eu acho que é bacana de eu repetir, eu repetir. Porque muita coisa a gente recebe e é digno da evolução, é digno da imortalidade. Né? Quantos valores de honestidade, de trabalho e vários outros. Mas tem hábitos que a gente traz dos pais que não é bom repetir, que não cabe mais. Por exemplo, eu vejo pessoas repetindo hábitos racistas, preconceituosos, porque os pais eram assim. Ele fala, minha mãe que era assim. E você é por quê? Porque a mãe era? E não pensa, não tem discernimento, você não tem opinião própria? E não... É uma lealdade, muitas vezes cega, esse repetido que nós recebemos, que não cabe. Não é trair os pais, não repetir valores que nós julgamos equivocados. E não é para julgá-los também, porque cada coisa na sua época. Eles deram o que eles tinham para dar. Eles formaram aquela opinião sobre as coisas, aquele aprendizado, baseado no que eles receberam de trás. E das suas próprias experiências individuais. E talvez estejam repetindo de outras gerações. Mas cabe a nós refletirmos. Minha mãe fazia assim. Eu vou continuar fazendo? Nem vou contar, porque vem na minha cabeça a história da carne, do lagarto, mas toda palestra eu conto, já não cabe mais. Já está enjoado, ainda mais que vai para o YouTube. Esse negócio de ir para o YouTube é uma tristeza, porque fica tudo arquivado lá. Não tem segredo. Mas senão a gente fica repetindo hábitos, sem se perguntar se aquilo é bom para nós ou não, né? E é preciso que a gente reflita. Nessa saga de mutação, mudança e crescimento, o maior obstáculo a transpor é o interesse pessoal. Aquilo que eu falei lá no início, né? O conjunto, o que é o interesse pessoal? É o conjunto de viciações do ego
repetido, esse conjunto ele é repetido durante variadas existências corporais e que cristalizaram a mente nos domínios do personalismo. Então percebe por que é muito mais fácil a gente repetir um hábito errado? Porque a gente já vem repetindo. É igual repetir algo que foi passado pela mãe, pelo pai, pelos avós. É mais fácil do que eu refletir e falar assim, isso é bom ou isso é ruim? Ah, meu pai fazia, minha mãe também, eu vou fazer também. Então, nós não podemos mais. Nós que abraçamos uma doutrina que nos pede reflexão, não é aceitação. Nada que eu estou falando aqui é para ninguém aceitar porque eu estou falando. Ah, Janice falou. Não. Tem que refletir. Se não fizer sentido, busque a sua compreensão, busque outras informações. E é para isso que nós estamos aqui no 3º milênio, que é o despertar da consciência, da reflexão. Nós não podemos ter nenhuma atitude sem refletir. Não podemos mais ser impulsivos, reativos. Eu recebo algo e devolvo. E nós vamos ver isso hoje nos diálogos, com os amigos, nos encontros. A pessoa não te escuta. Ela fica calada, esperando você acabar de falar, mas ela está pensando sobre aquele assunto dentro do conteúdo dela. Então, se você está falando, eu estou pretendendo viajar, ela está aqui, eu também quero viajar para não sei aonde, não sei. Quando você acaba de falar, pois é, mas eu também quero ir para... Ela não escutou o que você falou. É uma vida impulsiva, é uma vida sem reflexão, sem acolhimento, sem escuta, sem diálogo. Então nós precisamos mudar essa forma de nos colocar no mundo, para termos mais qualidade nas relações, qualidade nos conteúdos que absorvemos. Eu preciso refletir sobre tudo que vem de fora. Para onde que eu levo essas reflexões? Para o meu interior, para a minha vida interior, que é o meu mundo íntimo, onde eu tenho que ter por hábito balizar o que vem de fora com os meus conteúdos, com aquilo que eu estudei da doutrina, com aquilo que eu estudei da filosofia, com as minhas experiências de vida. Como eu falei aqui para você, 40 anos de doutrina, eu tenho que ter uma experiência nessa caminhada, que tem que servir. Inclusive para eu não repetir os mesmos erros que eu fazia lá no início. Como achar, né? Teve uma época que eu estava em tudo quanto é programa social. Dava sopa na rua, distribuía enxoval, ia no leprosário, ia no outro hospital, ia não sei o quê. Eu achava que eu ia ser salva, estava certa disso. Eu vou sair dessa encarnação direto para o céu. Era muito pretensiosa, era muito mais do que hoje, né? Mas tinha 19 anos, 20, era próprio da idade, não conhecia nada. Mas o estudo e as reflexões e a observação me fizeram ver que aquele caminho é maravilhoso como ferramenta. Mas não é só. Aquilo é o mais fácil. O mais difícil é o trabalho interno. É esse que eu estou convidando os irmãos para começarem a fazer, para verem a beleza que é nós fazermos a nossa transformação moral. Quando a gente olha, quando eu olho há 40 anos, e eu vejo que alguma coisinha eu melhorei, isso é lindo. Isso é lindo. E é esse convite que eu faço, para que a gente não saia dessa vida com uma falência na encarnação. A gente tem que ter sucesso. E sucesso na encarnação é sucesso moral. O hábito de atender incondicionalmente às imposições dos desejos e aspirações pessoais levou-nos à cruel escravização, na qual muito será exigido nos esforços reeducativos para nos libertarmos do império do eu. Então, nós ainda muito infantis na esfera da espiritualidade, né, nessa esteira evolutiva, nós somos guiados pelo princípio do prazer. Igual a criança.
A criança pequena, ela só quer aquilo que dá prazer. Ela está jogando videogame, você chama ela para escovar o dente. Vai ter que falar no mínimo umas 10 vezes ou carregar pelo braço. Por quê? Entre jogar videogame e escovar o dente, qual é o que dá prazer? Né? Aliás, escovar o dente é uma coisa muito chata. É necessária, mas é chato. Passar fio dental é a coisa mais chata do que isso. Mas é necessário. Nós, quando somos adultos, nós não fazemos só o que dá prazer. Aliás, fazemos muito mais do que não dá, né? Por quê? Porque nós sabemos que é necessário. Então, fazemos. Agora, a criança, se o pai não obrigar, se não falar milhares de vezes, e vai falar milhares de vezes, porque o processo educativo ele é repetitivo, está íncito dentro do processo. Quem vai ser pai, educador, tem que estar ciente disso. A criança não vai. Porque o que rege a criança, dentro da sua imaturidade, é o princípio do prazer. Ela só quer o que dá prazer. E vai evitar tudo que dá dor. Só que nós, às vezes, crescemos, nos tornamos adultos e continuamos sendo guiados por esse princípio. Continuamos. Então temos os mesmos hábitos que tivemos na última encarnação. Já sabemos o que devemos fazer para fazer uma transformação moral. Mas adiamos. Temos a acomodação de quem sabe que terá muitas encarnações. Mas tem um detalhe. O Pai nos dará tantas encarnações quantas forem necessárias para a evolução. Bacana, porque ele que fez essa brincadeira assim, né? Então ele tem que nos facilitar. Mas, já viu que quando a gente não dá valor a alguma coisa, a gente perde? E dói? Então será isso que vai acontecer. A gente tem essa encarnação, tivemos, pelo menos a grande maioria de nós aqui, pais amorosos, um lar bacaninha, moramos nessa cidade gostosa, temos uma casa espírita, podemos professar livremente as religiões que quisermos, porque estamos num país laico, que respeita as religiões. Se não valorizarmos essa encarnação, pode ser que na próxima a gente não tenha tantas facilidades. Para quê? Para aprender a valorizar. Teremos outras, certamente, iguais a essa. Não tenho bola de cristal, mas fazer igual o Haroldo Dutra. Desconfio, mineiro desconfiado, né? Eu não sou mineira, mas sou filha de mineira. Eu desconfio que igual a essa nós não vamos ter. Vamos ter com mais dificuldades. Então está na hora de nós acordarmos, arregaçarmos as mangas, pegarmos essa ferramenta preciosa que é a doutrina espírita e nos talharmos, lapidando aquilo que nós já sabemos que precisamos, devagarzinho, para e passo, a cada dia um pouco mais, e vamos avançando. Negar a si mesmo ou despersonificar-se, esvaziar-se de si, tirar a máscara, é o objetivo maior da renovação espiritual. Difícil, né? Nós ainda vamos usar muitas máscaras, enquanto não formos espontâneos como o Mestre Jesus, né? O Mestre Jesus pensava, sentia, falava e agia uníssono com o Pai. Ele era espontâneo, né? Espontâneo. Nós não, nós precisamos das máscaras. A máscara da oradora, a máscara da psicóloga, da mãe, da avó, da filha, da esposa, para a gente poder transitar nos lugares. Porque imagina se nós chegássemos sem máscaras para lidar com as pessoas. Ia ficar feio, né? Ia ficar difícil as relações interpessoais. Todo mundo sem filtro. Falando o que pensa. Ainda não podemos. Precisamos das máscaras, mas que a gente use cada vez menos. Cada vez mais fininhas, deixando já entrever um pouco daquilo que seremos.
Esse é o grande desafio a ser seguido por todos os que se comprometeram com seriedade nas nobres finalidades do Espiritismo com Jesus e Kardec. Extenso será esse caminho reeducativo na vitória sobre a nossa personalidade manhosa e talhada pelo egoísmo. Meu interesse primeiro, depois eu vou fazer. Então temos que nos lembrar qual é o nosso alvo para olharmos, para dirigirmos o nosso foco, interesse pessoal. Se a gente conseguir, nas situações, tirar o interesse pessoal, primeiro que o problema acaba. Podem fazer o teste, depois me contem. Está com problema aqui na casa espírita. Em geral, qual é o problema? Falta de dinheiro, toda casa espírita. Mas esse a gente já está acostumado, né, Clélia? A gente faz campanha. Mas qual é o segundo mais difícil? Pessoas. Lidar com pessoas. Com os interesses pessoais de cada um. Então, pelo menos dentro do trabalho da casa espírita, vamos lembrar que trabalhamos para Jesus quando entrarmos aqui e nas outras casas. Vamos lembrar que o chefe é Ele, que qualquer trabalho é digno, qualquer ocupação útil é trabalho. E dentro da seara do Mestre não tem trabalho mais importante que o outro. Todos são importantes. Eu estar falando aqui e alguém que pôs a água, que arrumou as cadeiras, que higienizou o ambiente, que vai dar o passe, que pagou a conta de luz, que contribuiu para ajudar nas despesas da casa, todos são igualmente importantes. Todos. Não podemos nos esquecer, não tem trabalho inferior ao outro. Qual é o trabalho que me cabe? É aquele para o qual sou chamado. Lembremos de Ananias. Eis-me aqui, Senhor. Não importa se eu vou ter que ir ali ajudar aquela pessoa que eu não gosto. Lembra de Ananias, vai sorrindo. Ananias teve que ir lá ajudar aquele que o iria matá-lo. Imagina, você tem que ajudar alguém que tinha há pouco tempo, poucas horas, estava saindo para te matar. E ele foi e recuperou a visão de Saulo, com todo o amor, refletindo o amor do Mestre. Que tenhamos esse exemplo sempre perto de nós. O meio prático e eficaz de consegui-lo, a transformação, conforme ensinam os bons espíritos da codificação, é, primeiramente, o conhecimento de si mesmo. Como é que eu vou transformar? Vou transformar o quê? Eu sei que eu tenho que melhorar, mas se eu não souber aonde melhorar, como é que eu vou avançar? Então eu preciso me conhecer. Eu sempre dou um exemplo. Se tiver um vazamento, estiver passando um cano naquela parede, o cano estiver furado, eu não sei. Aí ele começa a fazer uma infiltração, a vazar. Aí eu vou olhar e vou fazer o quê? Vou quebrar, vou lá investigar, aí vou detectar o que precisa ser o quê? Transformado. Vou consertar. Mas se ali estiver minando água e eu der as costas, para não me incomodar, que é o que nós fazemos com os nossos vazamentos, a gente finge que não vê e se distrai. Como é que a gente se distrai? Comendo, bebendo, trabalhando, as compulsões. Quando eu não quero ver o que eu preciso fazer, porque eu vim aqui para fazer, essa transformação foi o que eu vim fazer. Mas eu não quero, porque dá trabalho, porque dói. Eu me olhar e ver uma pessoa mesquinha, dói. Aí eu não quero ver. Aí eu me distraio. Onde? Tudo que eu preciso olhar está dentro. Eu vou me distrair, eu vou para onde? Para fora. Aí eu vou comprar demais, eu vou comer demais, eu vou beber demais, eu vou
agitar demais. Eu não vou parar em casa, porque se eu paro em casa, pode ser que eu pense e vá para dentro. Então eu vou sair muito. Aí eu vou trabalhar muito. Quando nós não fazemos o que viemos aqui fazer, como diz a gíria, dá ruim. Por quê? Porque a misericórdia do Cristo é maravilhosa. Ela coloca mecanismos em nós para que a gente não se auto-sabote. Porque se a gente ficasse se distraindo do lado de fora e ficasse tudo bem, a gente não parava para ver que está fazendo algo errado. Se a gente pega um desvio, porque a encarnação é uma linha reta que nos leva ao Pai, que é a evolução. Mas eu venho aqui me distrair e pego o desvio. Se eu não tiver algo que me pare quando eu pego esse desvio, eu vou continuar indo toda a vida para lá e me distanciando da minha meta. Então, Pai, por amor a nós, por misericórdia infinita, cria mecanismos para nos paralisar, nos fazer voltar. O que são esses mecanismos? São as doenças. Principalmente os transtornos psíquicos. Depressão é o maior mecanismo que nos paralisa, que nos tira o quê? A vontade de ir para fora. Não é isso que a depressão faz? Tira a alegria. Aquilo que te satisfazia passa a não satisfazer mais. Você para. Hoje tem mais um na lista, é o burnout. A pessoa que trabalha demais para se distrair. Vem o burnout, ela tem que parar. E por que tem que parar? Porque tem que parar para olhar para dentro. Tirar a energia de fora e recolher. Porque é dentro que está o caminho. Quanto mais dentro, melhor a gente fica fora. Então, é o autoconhecimento. Eu preciso me olhar para ver onde estão esses caracteres do meu caráter que eu preciso melhorar. Para que eu não perca a encarnação. Porque o Pai não só nos dá essa oportunidade da encarnação, mas Ele quer que nós tenhamos sucesso. E não é só o Pai. Ele é o maior. Mas a gente não tem ideia de quanta gente está torcendo por nós. Quantos irmãos que ficaram na retaguarda, que nos deram força para reencarnar, que estão lá vibrando por nós. Quando nós damos um passo à frente, eles vibram. Eles estão torcendo e nos aguardando para nos abraçar e falar, você conseguiu. E imagina se nós vamos decepcioná-los. Eles empenharam certamente energias para que nós estivéssemos aqui. E para que muitas vicissitudes nós possamos passar. São eles que nos fortalecem, a começar pelo nosso anjo guardião. Então precisamos avançar. Entretanto, para levar o homem ao aprimoramento, o autodescobrimento exige uma nova ética nas relações consigo e com a vida. É a ética da transformação, sem a qual a incursão no mundo íntimo pode estacionar em mera atitude de devassar a subconsciência, sem propósitos de mudança para melhor. Não basta a gente se conhecer. A gente não vê o que é processo? São várias etapas, vários passos. Nos conhecer é a primeira. Aí nós vamos ver coisas que a gente não gosta. Aí, a outra etapa, aceitar. Nossa, mas como eu sou egoísta ainda. Como eu sou violenta. Aí eu lembro, foi ele que fez. Se eu pudesse escolher, não era. Já dá um alíviozinho. Já não fico na consciência de culpa querendo me chicotear. Porque tem um propósito. Então eu aceito. Mas não posso parar aí. Me perdoo por ter feito isso. Mas também não posso parar aí. Senão eu me estaciono. Ah, eu nasci assim, foi o pai que fez. Eu não queria ser egoísta, mas ele fez simples e ignorante. Eu fui por esse caminho, errei. Estou vendo, eu sou egoísta. Alguém fala, nossa, você é egoísta, só serve para isso, para a gente não se espantar. Sou mesmo. Ele me criou, fez assim, está tudo certo. Por quê?
Você já é perfeito? A gente pode até dar umas sacolejadas e fica assim mesmo e não muda. Então a aceitação não é esse conformismo. É só para a gente não se chicotear, para a gente ganhar um respiro e falar, tá, ok. Ele me fez simples e ignorante. Eu estou aqui cheia de caracteres do meu caráter que eu não estou achando bom, que não condiz com o homem de bem, que está lá na doutrina espírita que eu quero ser. Não me aproxima da minha meta, que é o Mestre Jesus, que é ser um Cristo, evoluir. Então, o que eu posso fazer? Aí é arregaçar a manga. E aí é trabalhar. A prática essencial e meta fundamental dos ensinos dos bons espíritos são a melhora da humanidade e formação do homem de bem, que é o que eu quero ser. O espiritismo, em verdade, está nos elos que criamos uns com os outros e que passam a fazer parte da personalidade nova que estamos esculpindo com o buril da educação. Então é partir para quê? Para a autoeducação, para nos evangelizarmos, para pegar o Evangelho de Jesus e colocar em prática, conhecendo, meditando, sentindo e vivenciando. É criar intimidade com o Mestre Jesus, é trazer o Evangelho para o dia a dia. Quando aparece um problema, e aí eu posso trazer um ensino de Jesus que vai me ajudar a mudar a minha atitude, a mudar o meu olhar, é trabalhar a bandeira do nosso espiritismo, quando Kardec diz, fora da caridade não há salvação. E como vocês já viram, né, e que eu já aprendi, não é essa caridade externa que nos salva. E salvar de quem? De nós mesmos. Porque Kardec pergunta aos luminares da existência, quando ele coloca fora da caridade, não é a caridade da benevolência, que essa é a mais fácil, necessária, mas é a mais fácil quando você pode. Diferente do óbolo da viúva, né, a passagem do Evangelho, aquela que deu daquilo que iria lhe fazer falta. Nós ainda não somos capazes dessa caridade. Nós damos do que nos sobra, do que está sobrando. Mas a caridade que nos salva, quando Kardec pergunta na questão 886 do Livro dos Espíritos, é qual o verdadeiro sentido da caridade, tal qual entendia Jesus. Não tem discussão, né? Não é como a Janice entende, como a Clélia, como a Sônia entende, como Jesus, ou seja, ninguém discute. E os espíritos respondem. Olha a caridade que nós temos que ter. Benevolência para com todos. Para os que nós gostamos e para os que não gostamos, para aquele que nós temos uma opinião igual e para os que divergem de nós. Para aqueles que fazem o que eu acho certo e para aqueles que fazem o que eu acho errado. Para a Madre Teresa de Calcutá, eu tenho que ser boa? Fácil. Posso orar por ela a qualquer momento. Penso nela, eu já emito um pensamento de amor, coisa linda. Mas para Hitler também. Para aquele estuprador, para aquele assassino que cometeu um feminicídio aqui na cidade há pouco tempo também. Benevolência para com todos. Essa é a verdadeira caridade. E não para por aí. Indulgência para as imperfeições alheias. Imperfeições alheias, também de todos. É o não julgar. É o aceitar o erro alheio, porque eu também erro. É aceitar os meus erros e o do próximo. E fecha com chave de ouro. Que se eu consigo ser benevolente para com todos e indulgente para as imperfeições alheias, eu entro num estado na vida de perdão das ofensas, que é a terceira etapa da caridade. Que nós possamos ter esse estado de perdão, que não é eu te perdoo, você pisou no meu pé, eu te perdoo. Não, isso é fácil. É um estado de perdão que advém da reflexão, que a doutrina nos ajuda a refletir. Porque se eu sei que todos somos imperfeitos, eu vou olhar o erro do meu irmão como algo natural.
da sua criação divina, que um dia vai deixar de fazer quando evoluir, quando passar por esse processo de evolução, de aprendizado, de busca da sabedoria, que é o processo também onde eu estou. E eu começo a me colocar no mundo, como diz a doutora Robes Karsarjian no livro O Livro do Perdão, uma psicoterapeuta americana. Ela tem um livro chamado O Livro do Perdão. Essa moça, ela dá palestra em prisões, em empresas, a respeito do perdão, dizendo que perdão é o estado de se pôr no mundo. É quando você chega um dia a dizer, como Mahatma Gandhi, o grande pacifista, perguntado: Mahatma, quantas vezes o senhor já perdoou? Ele respondeu: nenhuma. Eu nunca me senti ofendido. Que nós tenhamos esse estado de perdão dentro da nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa comunidade, na nossa casa espírita, para deixarmos de ser tão ofendidos, porque o que nos faz nos sentir ofendidos é o interesse pessoal. Que nós possamos buscar a paz que esse estado nos traz através da caridade que vai nos salvar de nós mesmos. Muito obrigada. Janice, esperar mais um pouquinho, né? Eu gosto, né? Quem deve muito tem que trabalhar muito. Então vamos, meus irmãos, nos recolher no nosso santuário para esse momento final. Deus, Pai amado, autor de nossas vidas, Jesus, mesmo Nazareno, aqui reunidos estamos para agradecer por esse encontro onde tanto recebemos dos teus trabalhadores incansáveis desta casa. Obrigada, Senhor. E queremos te pedir que essa paz e esses eflúvios curativos possam se estender para os nossos irmãos que têm os nomes anotados nos cadernos de prece, encarnados e desencarnados. E também por esses irmãos que passam nos nossos pensamentos nesse momento, necessitados do corpo e da alma, e te pedir também pelos nossos irmãos em humanidade, que estão a braço com as dores, Senhor, os nossos irmãos do Marrocos, os nossos irmãos do sul do Brasil, os nossos irmãos refugiados em toda parte do mundo, os nossos irmãos que se encontram nas zonas de guerra, todos os outros que sofrem nos leprosários, hospitais, nos orfanatos, nos asilos, aqui no nosso laje, também os nossos irmãos privados da liberdade, que todos possam ser alcançados pelo teu amor, pela tua misericórdia infinita, a insuflar-lhe nos corações a esperança de um porvir melhor. Ser conosco, Senhor, e derrama sobre o nosso planeta azul o perfume amoroso da tua paz a envolver-nos, que possamos nos despedir levando todo esse bem-estar que aqui temos para os nossos lares e que possamos ter uma semana de muitas reflexões e de muita paz. Muito obrigada, que assim seja. Muita paz para vocês, uma boa semana, né, que seja de muita alegria, de muita paz, de muita realização.